Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá, vou fazer hoje uma provinha com vocês, tá? Foi a prova que eu apliquei no meu treinamento do ano passado, bem simples, fácil, para vocês verem qual é o nível que vocês se encontram em relação à análise gráfica, análise técnica, tá? A prova tá fácil, enquanto isso eu vou também tentando explicar alguns conceitos básicos. Tudo bem? Deixa eu ver quantas questões são. São 25 questões, tá? Não sei se vai dar tudo nesse vídeo. Se ficar um vídeo grande, eu divido. Então, essa prova tem a finalidade de testar o conhecimento dos alunos para verificar onde estão as dúvidas mais comuns. A proposta é tentar melhorar a didática do professor nos assuntos com maior índice de erro, tá? Os resultados não serão divulgados publicamente. Faça com responsabilidade. Preste atenção no enunciado, hein? Eu que criei, tá? Aqui eu já começo a colocar atenção em vocês, que o trader tem que ter atenção. Então o enunciado é muito importante, tá? Um trader precisa estar atento, tá vendo? Então leia bem as perguntas. Boa sorte, boa prova. Vamos lá. Então, vamos lá primeiro, hein? Tá? Analisa as afirmativas abaixo. 4 pontos. O zigue-zague é o padrão básico da direção dos preços, né? Os movimentos de expansão têm a função de regredir. Os movimentos corretivos têm a função de progredir. Uma sucessão de zigue-zagues dará origem às tendências de preços. Quais estão corretas aí? Então, rapidinho, né? Vamos lá. O que é o zigue-zague? O zigue-zague é o padrão básico. Ó. Expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. O zigue-zague é o quê? É uma expansão com uma contração, expansão, contração. Esse aqui é o sim. Então, tendência de alta, zigue-zagues ascendentes, topo e fundo subindo. Tendência de baixa, ó o zigue-zague, zigue-zague, tá vendo? Ó, topo, 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 topo. Topos caindo, fundo caindo. Expande, contrai, expande, contrai, expande, contrai. Ok? Então, o zigue-zague é o padrão? Sim. Certo. Direção, tá? Direção, para cima ou para baixo. Os movimentos de expansão têm a função de regredir? Não. Tá? São 2 movimentos que a gente tem. Ó, a gente pode ter expansão, né? Contração. A expansão, nesse caso, é maior que a contração. Tem função de expandir. O nome já diz expansão, ó. Então, o preço ele só vai subir se a expansão for maior que a contração. Porque se for igual, ó, expande assim, cai assim, igual, sobe de novo, cai de novo, ele vai subir? Não, vai entrar em mercado lateral. Então, a expansão tem que ser maior que a contração, tá? Ou correção. Então, expansão pode ser extensão, expansão, tá? Função de progredir, tá? Ao contrário, e a correção tem a função de regredir. Ela corrige a expansão. Então, esses 2 e 3 estão errados. E uma sucessão de zigue-zagues dá origem às tendências. Sim, já expliquei, né? Sucessão de zigue-zagues, tendência de alta, topos e fundos ascendentes, e tendência de baixa, topos e fundos descendentes. E tendência lateral? Topos e fundos no mesmo nível, tá? A tendência lateral é aquela que não sai do lugar, ó. Estão aproximadamente no mesmo nível, ou tendência indefinida, né? Aqui é uma tendência lateral, congestão, e a tendência definida é assim, ó. Rompe fundo, perde fundo, tá vendo? Ó? Aí perde fundo, aí rompe topo, fica nessa, tá vendo? Ó? Mas, no grosso modo, ela fica lateral também, tá? Então, primeira, bem fácil, né? Quais as afirmativas estão corretas? 1, 4. Então, letra D, tá? 1 e 4. Bem fácil. Mas é o princípio básico da análise gráfica, é esse. Expansão, contração, você tem que saber isso. O preço é isso, tá? Expande, contrai, de qualquer mercado mundial. Questão 2. Das afirmativas abaixo, qual é a que não condiz? Ó, presta atenção, não condiz com o candle que efetua um rompimento válido.
Amplitude grande. Condiz ou não condiz? Condiz. Um candle para romper uma estrutura tem que ter o quê? Uma amplitude grande, ó. Aqui está uma zona a ser rompida, seja suporte ou resistência, né? Então, o candle tem que ser o quê? Tem que ter uma boa amplitude. É um fator importante, tá? Nem sempre, mas é importante, tá? Rompimento válido. Preste atenção no válido. Então, candle grande, sim. Amplitude grande. O que é amplitude? A distância entre a máxima e a mínima, de preferência um corpo grande, tá? Volume financeiro bem maior que a média, sim, tá? Geralmente, ó, o volume tá aqui, né, ó, subindo, aí cai, sobe, cai, de repente no rompimento aí tem que ter um volume maior, tá? E depois, se possível, também aumentando, ok? Então, na hora de romper, o volume é importante. Então, ele está falando que não condiz. Por enquanto, as duas estão certas. Afastamento da zona rompida, sim. No swing trade. Então, o que é o afastamento? É esse fechamento em relação a esse rompimento aqui embaixo. Ó. Essa distância tem que ser entre 2% e 3%. Ou visualmente. Eu prefiro fazer visualmente no swing trade. No day trade, não. Day trade é visual, tá? Eu prefiro fazer visualmente. Mas aqui é um número mais para swing trade. O volume de negócios não precisa acompanhar o volume financeiro. Errado, tá? Senão vai ser operação Zé com Zé. Então, o volume financeiro é aqui embaixo, ó. O volume de negócio, se esse aqui teve alto, o volume de negócio também deve ter que ser alto nesse candle que rompeu, tá? Por quê? Porque às vezes o volume financeiro é alto, foi uma corretora que trocou 1 milhão de ações com outra corretora, ou com ela mesma, né? A operação Zé com Zé. Mas foi um negócio que teve um volume financeiro alto. Então, o ideal é o quê? Que o volume de negócios e o volume financeiro estejam proporcionalmente iguais em relação aos anteriores, tá? Então, essa aqui é a resposta errada, tá? Não condiz. Abertura acima da zona central da lateralização mais ampla, sim, tá? Então, se você tem uma congestão, né? Ó, o preço está trabalhando aqui dentro, né? Ó. Aqui é metade da congestão. O candle que for fazer esse rompimento, idealmente, for romper essa zona aqui em cima ou aqui embaixo, vamos fazer o suporte agora, vai perder o suporte. Tem que partir o quê? A abertura dele daqui para baixo. Para quê? Para não ter o caráter esticado. Se ele partir aqui de cima e tentar romper aqui embaixo, quando ele chegar aqui embaixo já está sem força para romper, porque ele já gastou toda a energia nesse trajeto. Então, idealmente, a abertura, nesse caso, é rompimento para cima, tá? Tem que ser para abertura abaixo da zona central, no rompimento para baixo, e acima da lateralização, no rompimento para cima, ok? Então, se fosse romper para cima, ele teria que abrir daqui para cá, ó. Tá? Para baixo daqui para cá. Esse aqui é exemplo para cima, tá? Rompimento válido para cima. Beleza? Tá tranquilo aí? Fácil, né? Agora, questão 3. Em relação à figura abaixo, qual a alternativa errada? Então, eu coloquei o gráfico de barra e um candle e outro candle, tá? E os números, eu quero saber onde é que é abertura, onde é que é máximo, onde é que é fechamento. Isso aí é o básico, tem que saber isso, senão você não pode operar, tá? Então, gráfico de barra. O traço à esquerda, 1 é abertura? Sim. Então, à esquerda é abertura, à direita é fechamento. Então, 4 fechamento, 1 abertura estão corretos. Então, A e E correto. 6 é a mínima. Vamos lá, mínima, correto também. E aqui, 2, máxima. Tem 2? Não, que é tão fácil, né? 3 é abertura ou fechamento do candle negro? A abertura de um candle negro é em cima e o fechamento é embaixo. A abertura de um candle branco é embaixo e o fechamento é em cima, tá? Então, 3 é o que? Fechamento. 3 é abertura? Tá errado. Então, aqui é a resposta. Qual que tá errado? E 5, fechamento. Tá correto, tá? Bem fácil. Se não souber isso, não pode operar. Se não souber isso, também aqui não pode operar. Então, a 1 e a 3, se você não souber, você não pode operar. Tem que voltar a estudar, compra meus livros lá e estuda. 4. Qual escala, né, do barra de preços permite a comparação
entre rentabilidades e perdas, sem distorções visuais. Qual escala? Tem duas escalas, escala logarítmica, né? Ou semilog, e escala aritmética. Qual aqui não tem distorção? Né? Tá vendo? Ó, tem aqui o traço. Ok? Ó. Então, se eu tenho aqui, ó, o valor 1, né? Aqui, o valor 2, tá? Ó. Então, 1 para 2, subiu quanto? 100%, né? Subiu 100, tá? 100%, ó. Beleza. Então, 2 para 4. Subiu 100%, tem que ser essa distância também, ó. Aqui, ó. Então, aqui não vai ser o 1, 3, vai ser o 4, tá? Ó. Porque essa distância é igual a essa, tá? Se fosse, isso aqui é a escala o quê? Semilog. Se fosse a escala aritmética, aqui seria o 3, porque essa unidade é igual a essa. Então, aqui seria o 3 e o 4 seria aqui, ó. Tá vendo? E aqui seria o 3, né? Tudo bem? Ó. 3. Não pode. Então, a escala que não tem distorção, né? Qual a escala que permite a comparação entre rentabilidades e perdas sem distorção visual? É a escala semilog, tá? Tá entendendo? Porque a aritmética é tudo igual, ó. Ó, 1, ó. Tá vendo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Esses aqui, ó, isso é igual a esse é igual a esse é igual a esse é igual a esse. Só que de 1 para 2 é 100%, de 2 para 3 já é menos. De 2 para 4 é 100%. Olha como é dobro. Daqui para cá é o dobro daqui. Ambos são 100%. 1 para 2 é 100%, então tá errado, tá? Beleza? Então a escala, essa aqui no gráfico, ela vai ter distorção, né? Essa aqui não. Por exemplo, você vai projetar 100% às vezes de uma perna de alta, ó. Eu quero projetar essa perna a partir desse fundo, 100%. Na escala aritmética, vai ficar esse segmento de reta igual a esse. Já na semilog, não. Às vezes, esse segmento de reta vai ser menor, entendeu? Mas, percentualmente, isso vai ser igual a isso, ok? Acho que eu expliquei certo, né? Assinale abaixo as alternativas, as afirmativas corretas. 6 pontos. O gráfico de linhas é formado pela união dos preços de fechamento. Certo ou errado o gráfico de linha? Então tem o de candles, tem o gráfico de linha, tem o gráfico de barras, né? Aquele outro que eu mostrei é barra, tá? Então linha é o quê? Sim, o gráfico de linhas é formado pela união dos preços de fechamento, ó. Aqui fechou um dia, aqui, ó. Ó, fechou aqui um dia, outro dia fechou aqui, 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 outro dia fechou aqui. O gráfico de linha vai fazer o quê? Ele vai unir, ó, esses pontos. Aquele anterior, não sei se eu falei linha ou barra, né? Barra, tá? Tá vendo? Esse é o gráfico de linha. Ele une os fechamentos. Pode usar também para máxima e para mínima? Pode. Tá? Os high-low mesmo é máxima e mínima. Aí depois vai formar a escadinha. Entendeu? Então isso aqui tá certo. Tá correto. O candle não reflete a sequência de acontecimentos entre a abertura e o fechamento do período analisado. Certo ou errado? Sim. Ele não reflete. Então se eu tenho um candle, por exemplo, ó, esse candle aqui, ele é branco, tá? Aí ele tem a máxima e uma mínima, tá? Então
Então a gente sabe que ele abriu aonde? Se é branco, abriu embaixo e fechou aqui. Teve essa máxima, tá? E teve essa mínima aqui, ó. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou traçar uma linha aqui, tá? Ó, entre a máxima e a mínima. Então eu sei onde é a abertura, ó, é aqui, abertura e o fechamento. Se eu sei, máxima e mínima. Agora, como é que foi esse desenvolvimento desse candle? Vamos pegar outra cor. Ele abriu aqui, beleza, ó. Abriu aqui. Ele fechou aqui. Teve essa máxima aqui e teve essa mínima aqui. Como é que foi? Ele abriu, subiu, fez a máxima, veio aqui embaixo, depois fez a mínima? Ou ele abriu, olha, ele pode ter aberto, caído, feito a mínima, depois ele sobe, faz a máxima e fecha aqui. Ou ele pode ter aberto, subindo um pouquinho, faz a mínima, aí vem, faz a máxima e depois fecha aqui. Pode? Pode. E ele também não pode ter aberto e do lá em cima feito a máxima? Sim. Aí ele cai, faz a mínima e depois ele vem e fecha aqui. Olha, tudo é igual. Então a gente não sei, tem infinitas possibilidades. Entendeu? Ele pode abrir, pode vir aqui em cima, perto da máxima, depois vem perto da mínima, depois sobe, depois cai, depois vai lá em cima e fecha, vai, faz a máxima e depois volta e fecha. Ok? Tá entendendo? Então o fechamento é tudo igual, ó. Tá vendo? Ó, fechamento, 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 fechamento. As máximas são iguais, ó. 1, 2, 3, 4. Mínima, 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 mínima. E as aberturas são iguais, ó. 1, 2, 3, 4. O que aconteceu? Não, então quando você olhar um candle, você nunca vai saber como é que foi o desenvolvimento dele. O que ele fez. Então tá correto. O candle não reflete a sequência de acontecimentos, tá? Se você vê um candle no diário, como é que você vai ter certeza? Só se eu jogar no intraday. Se eu jogar no intra 15, eu vou saber. Quando ele abriu, se ele foi primeiro em cima, se ele fez primeiro embaixo, tá? Então você tem que jogar no prazo inferior para poder ver como é que foi o desenvolvimento desse candle, tá? Com certeza. Olhando só o candle, você não sabe. Tem infinitas possibilidades. Quanto maior o tempo de desenvolvimento de uma figura gráfica, menor a sua confiabilidade. Não, contrário. Então, quanto maior, melhor. Então, eu tenho um topo duplo. Ó. Então, esse espaço aqui, ó, né, entre os dois topos, e esse espaço aqui também, ó, quanto maior, melhor. Então, um topo duplo que leva 3 meses para formar, ele tem muito mais significado do que teve 2 semanas, tá? Então, qualquer figura, um retângulo, ó, o preço fica aqui, ó. Então, um retângulo que levou 1 ano, porra, é muito mais potente que um que levou 1 mês, ok? Um retângulo no intra 60, né? Ele é mais potente que o de 15? Não. Por quê? Porque o de 15 vai ter muito mais candles, entendeu? 4 vezes mais candle que o de 60, que um gráfico de 1 hora tem 4 candles de 15. Então ele é mais potente, tá? Ok? No rompimento. Ele tem mais teste no de 15, né? Tem mais candles, tem mais desenvolvimento dentro dele. Então, quanto maior a figura gráfica, o tempo, melhor, tá? Rompimentos esticados são os ideais, pois trazem maior assertividade na operação intraday. Pô, rompimento esticado é o ideal? Não. Tá? Totalmente o contrário, ó. Eu tenho um retângulo. O preço fica indo lá em cima, ó. Vai, volta, ó. Vem aqui embaixo, ó. Vai lá em cima, ó. Tá trabalhando, tá? O que é o rompimento esticado? Deixa eu pegar aqui. É o preço, ó, sair daqui, ó. Vim direto tentar romper, ó. Então ele saiu daqui, não fez uma correção nesse meio.
e vai tentar romper esse topo, o teto já segurou 4 vezes. Então você não faz, não é bom. Né? O que você tem que fazer aqui? Você tem que esperar ele fazer uma correção aqui antes de romper, tá? Aí sim você vai tentar entrar depois, ou, tá? Deixa eu tentar apagar aqui, para não ter que apagar tudo. Ou você vai esperar ele romper, tá? E fazer um pullback nessa linha aqui, ó. Que é a linha de resistência virou suporte. E quando superar essa máxima aqui, aí você tem a nova entrada stop aqui embaixo, tá? Então, rompimento esticado não opera. Passa, espera, tá? Porque o pessoal que comprou aqui vai querer realizar o lucro aqui. Ou quem vendeu aqui vai querer realizar o lucro aqui, né? Porque eles vão achar que vai continuar segurando, tá? Não precisa ser só em retângulos, não. Rompimento de topo anterior, perda de fundo, rompimento de linha de pescoço, qualquer tipo de rompimento, tá? Rompimento de fronteira de gap, de linha de sinal, de linha d'água, rompimento de linha de retorno. Olha quantas linhas eu tô falando. Você conhece isso aí? Tem que conhecer, tá? Então, como é que vocês estão indo? Estão bem? Tá fácil, bem básico, tá? Tem que saber isso, tá? Se não sabe, meu livro. Compra o meu livro, tá? Os 2 livros são os melhores livros do Brasil, né? Tem tudo que você vai precisar, né? Exaustivamente ensinado, com muitos gráficos, muitos exemplos. E vamos lá. Então, o triângulo é o padrão gráfico que sinaliza a dúvida. Triângulo, sim. O que é um triângulo? Ó, triângulo, ele pode ser simétrico. Eu já estou ensinando, tá, pessoal? Aproveita aí, ó. Simétrico é o quê? É que ele tem 2 lados isósceles. É um triângulo isósceles. Sabe o que é o triângulo isósceles? Esse lado é igual a esse. Tá? Aqui no meio pega certinho. Então é mais ou menos certinho o triângulo. Tá? É uma dúvida. Por quê? Ó, o preço sobe, desce, não sai do lugar. Uma tendência meio indefinida. Lateral. É dúvida. O preço não sai desse range. Tá vendo? Ele vai afunilando. Tá? Outra possibilidade são os triângulos o quê? Triângulo ascendente, hipotenusa, ó. Ó, triângulo retângulo, ó. Lembra da geometria, cara. Você que gosta de geometria, vai pra bolsa. Você vai se dar bem, porque bolsa é geometria. Ó, hipotenusa, cateto. O ascendente é que tem uma LTA, entendeu? LTA. E aqui em cima é reto. E o descendente é o contrário. Embaixo é reto e tem uma LTB. O preço fica aqui, tá? Ó, desenvolvendo. Ele pode romper para cima ou para baixo, tá? Geralmente é um padrão de continuação. Tá vendo? Aqui é o descendente. Tem a LTB aqui. E aqui tem uma... Opa, Bzinho. Tem a zona de suporte horizontal e zona de resistência horizontal. O rompimento pode ser tanto para cima quanto para baixo. Aqui também, tá? De preferência para cima, né? Ok? Estão gostando? Bem top, né? Olha como a gente aprende. Tá vendo? Sinaliza dúvida. Claro, indecisão. O preço não sai do lugar. Ele fica indo, voltando. E afunila. O triângulo, ele afunila. Quando é o melhor rompimento do triângulo? Quando vai chegando perto do vértice. Tá? Quanto mais teste tiver nas linhas, melhor. Os investidores com melhores informações são chamados de insiders? Sim. Só que eles têm informações privilegiadas. Às vezes o cara lá sabe que a loja americana ia se ferrar. Ia sair um relatório da loja americana ruim. O cara já sabe a informação, então ele entra antes. Vaza uma notícia, alguma coisa, o cara fica sabendo. Isso é proibido, né? Tá? A tendência primária de baixa tem 3 fases: distribuição, pânico e acumulação. Não, né? A acumulação tá errado, tá? Então vamos lá. Tendência de baixa, tá? Ó.
Então aqui eu vou ter a linha do preço e a linha do tempo, tá? Preço e tempo. A tendência de baixa começa como? Ó, assim, menos inclinada. É um processo de distribuição, é o dinheiro esperado geralmente dos investidores que enxergaram a virada da tendência, começa a sair mais devagar ainda, tá? Então o grande público ele não sabe ainda que tá virando a tendência. Que aqui veio no mercado de alta, ó, tendência de alta, tá? Então, o cara esperto, ele já começou a vender aqui. Aqui os grandes investidores já sabem que vai entrar em tendência de baixa. Então, ele já começa a se desfazer. Por quê? Porque aqui é euforia. É quando a bolsa sai no jornal, nas revistas, todo mundo só fala de bolsa, Ibovespa subindo, rompendo o TH, Petrobras, tudo mil maravilhas. É conversa na fila do banco. Aqui a galera... Os IPOs florescem, igual teve agora em 2020, 2021, IPO pra caramba, né? Empresa abrindo capital, é o quê? É o topo. E realmente, sempre é topo. Foi 2007, foi assim. 2008 veio a crise. Agora na pandemia, mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Os caras já começam a vender aqui, mas só vira aqui. Então, essa fase aqui, ela é mais inclinadinha, menos inclinada. Tu vê o ângulo, ó? Aqui é o preço, é o tempo, tá? E aqui é o preço. Aí depois vem o quê? Depois vem a fase de pânico. O pânico não é o final, o pânico é o meio do caminho. Aqui o cara já tá desesperado, já tá tendência de baixa. Pô, o papel que o cara tinha comprado a 100, tá 40, tá perdendo valor, só que ele, pô, desesperado, né? O público tá desesperado, pô, descrente. Aí depois vem o quê? A baixa lenta. Ó, a baixa lenta faz isso, ó. Também ela perde o ímpeto. Essa galera que vendeu aqui, o cara com boa informação, dinheiro esperto, aqui ele começa a recomprar. Recomprar, recomprar, recomprar. Já visualizando o quê? Uma tendência de alta que vai entrar aqui. Entendeu? E o público desesperado? Cara, agora que o cara vai entregar a ação. Ele, em vez de ter saído aqui no stop, né, no pivô de baixa que foi aqui em cima, foi o pivô de baixa. O cara não. Ele fica sonhando. Igual o cara da IRB, da Cielo, da Cogn, da Dó, diversas outras loja americana, tá tudo assim, ó. Não. Ele vai sair quando o quê? Quando os caras já vai começar a subir o mercado de novo. Beleza? Isso é o quê? Psicologia. Então aprende essa. O negócio caiu, desabou, tá no fundo do poço, tu vai vender? Não. Tá esticado, não pode vender. Tá? Se não quiser comprar, também não compra. Espera o primeiro pivô de alta. Mas não pode mais vender. Pô, tu aguentou 80% de queda. Tu vai vender agora? Por que não vendeu no stop de 2%, de 3%? Né? Saiu fora da tua posição. Ou entrou numa venda, operação de venda. Beleza? Então, tá errado. Tá? Não é acumulação. Aqui vai começar o quê? A acumulação é essa fase de alta, que também não é muito íngreme, tá? Ó, na alta é o contrário, ó. A acumulação ela começa assim, tá? Então a acumulação ela começa assim, aí depois tem, alta sensível e depois tem o que? Euforia. É na euforia que é brabo, tá? O cara vai comprar topo. Tudo bem? Vamos lá, deixa eu trazer meu aparelhinho para cá. A análise técnica tenta prever o movimento futuro dos preços? Não, prever não tem nada de previsão. Antigamente eles até falavam que os indicadores tinham a função de previsão, mas eu não concordo com isso. Não tem nada de prever, não tem como prever. Tá? Não existe previsão. Ok? Prever. Ninguém sabe o que vai acontecer do lado direito do gráfico, né? Ninguém sabe, não existe isso. Nem o insider. O insider ele sabe, às vezes, um momentozinho ali que vai acontecer. Mas prever não tem como você prever o comportamento, tá? Dos preços. Então esquece esse lance de achar, de prever. Se você está querendo prever o que vai fazer a Petro amanhã, o que vai fazer o Ibovespa, o índice daqui a 10 segundos. Não existe, cara. Trabalha racionalmente, objetivamente. Faz o teu estudo, tá? Não tem esse negócio de prever, que você vai...
nunca vai conseguir prever nada, né? O futuro é incerto, tá? Então não tem previsão. Não existe indicador mágico que vai prever nada. Não existe setup mágico. Ninguém sabe o futuro de amanhã. A gente não sabe daqui a 10 segundos o que vai acontecer aqui, ó. Tá? Eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. São que horas? 4h25. Será que 17 horas eu vou estar vivo? Não sei. Entendeu? Não sei. Não tem isso, tá? O mercado de ações segue uma lógica linear? Não, né? Não segue lógica linear nenhuma, tá? Tem nada de linear, né? O mercado de ação é loucura. Qualquer mercado, tá? Ó, tem lógica isso. Aí faz um ombro, cabeça a ombro, depois te estopa. É lógica? Linear? Não, teria que cair, seguir o zigue-zague, de repente tá o zigue-zague, de repente sobe, faz um gap de alta e vai embora, e vira, e entra em dúvida, não sei o que. Não tem lógica nenhuma linear, tá? Beleza? Vamos fazer mais essa aqui. No esquema abaixo podemos identificar as figuras gráficas 1 e 2. 1 e 2. Que são respectivamente. Respectivamente é o quê? Primeiro você vai falar 1, depois o 2, tá? Muita atenção. Que na prova de concurso, nas escolas e tudo, colégios militares, eles invertem. Pra você se dar mal, tá? Então tá falando respectivamente. Saiba interpretar texto. O grande problema das pessoas é a interpretação, né? Você falando para uma pessoa, você tá vendo os lábios dela, ou tá escutando a entonação da voz, tudo você ainda consegue ver. Agora, se você ler já é outra coisa completamente diferente. Você não consegue colocar certas ênfases na leitura. Então, por isso que tem muita briga por causa de texto, o cara interpreta errado, né? Então, a pessoa, tanto o emissor quanto o receptor, tem que saber passar a mensagem, tá? Senão vai ter conflito aí. Então vamos lá. Questão 6. Respectivamente, o que é isso aqui? A figura 1. Então teve uma alta, depois tem um triângulo descendo, caindo. Ambas as linhas caindo, olha, as duas linhas caindo, uma LTB e essa linha aqui, ó. Chamada de cunha. É um padrão também, ó. Tá vendo, ó? A cunha é o quê? Ascendente ou descendente? Tá caindo. Linhas caindo, descendente. É um padrão de alta. A cunha descendente é um padrão de alta, ou cunha de alta. Olha como complica. Cunha descende. Tu vai achar que é cunha de baixa. Não. É uma cunha de alta. Por quê? É um padrão de continuação de alta. Aqui teve a alta. É obrigatória essa perna de alta. Se tivesse uma vindo daqui, não era cunha. Eu sei que tem muita gente que ensina errado. Por isso você tem que escolher bem o teu profissional que está te ensinando, tá? Se viesse essa perna daqui e tivesse isso aqui, não é cunha, tá? Não é cunha. A cunha obrigatoriamente é a cunha descendente que tem a perna de alta aqui, tá? Rompeu, ativação tem vários níveis, tá? E aqui... é um triângulo simétrico? Não. Por quê, palestra? Triângulo simétrico, o vértice fica desse lado. Seria assim, ó. Tá? Isso aqui é um padrão de alargamento. Alargamento reto ou oblíquo? Tem algum ângulo reto aqui? Ângulo reto é um ângulo de 90 graus, ó. Tá? Não. Aqui tem ângulo reto? Não, ó, inclinado. E aqui? Também. Então, esse aqui é um padrão de alargamento oblíquo. Para ser padrão de alargamento reto, ontem eu até mostrei, ó. Teria que ser assim. Tá? Ou o contrário. Assim. E o preço aqui, ó. O vértice do padrão de alargamento sempre à esquerda, ó. Uma linha reta, outra oblíqua, ou as duas oblíquas, tá? Então, padrão de alargamento reto tem que ter uma linha reta. Ângulo de 90, sim, ó, se eu traçar uma altura aqui, ó, ângulo de 90. Tá?
Aqui não, ó. Se eu traçar a altura, não tem ângulo de 90. Tá vendo, ó? Ângulo agudo e ângulo agudo. Não, obtuso e obtuso, aliás, tá? Então, qual é? Cunha descendente e padrão de alargamento oblíquo. Tá certo, a letra E. Ok? Vamos fazer 10, né? Vamos fazer 10 logo. Qual princípio abaixo não faz parte da filosofia Palex? Então, eu tenho várias filosofias, né? Vários pontos, itens da minha filosofia. Qual princípio abaixo não faz parte? Vamos ver quem me conhece aí. Operar somente o gráfico faz parte da minha filosofia? Sim. Porque eu sou um cara que eu reajo ao sinal gráfico, eu não olho fundamentos. Não que eu não seja obrigado, que eu não goste, ou que eu não possa olhar. Pode associar tudo que você quiser. Mas a minha filosofia é minha. Então, opero somente o gráfico. O gráfico vai me trazer o sinal. Então, vou pegar um gráfico de preços e dali eu vou ver as figuras, os padrões, os movimentos, e ali eu vou tirar minhas conclusões. Eu reagi ao sinal gráfico, o sinal de compra, o sinal de venda, ou não fazer nada. Então, operar somente o gráfico é uma das minhas filosofias, sim. Só que eu quero que não faz parte. Atividade visual, sim. Como é que eu vou olhar? O que é análise gráfica? É através de quê? Como é que eu vou analisar um gráfico? Através do olho. Né? Tá? Ah, não, mas eu posso usar um computador? Posso usar um sistema? Pode. Mas aí é análise gráfica. Antigamente era o quê? Através da vista. Então, eu gosto de observar os padrões. Então, eu gosto de eu mesmo tomar minha decisão através da minha análise visual. Então, análise visual, tá? Simplicidade? Sim. Que eu vi o que funciona é a simplicidade. Não querer meter um montão de linha, um montão de indicador, né? Complicar, usar um montão de estratégia, misturar análise fundamentalista com técnica, com tape read, com não sei o que, com Renko, Kendall. Porra, aí tu vai complicar. Não que não possa dar certo, tá? Olha o que eu tô falando, só que eu quero simplicidade. Eu quero bater o olho num gráfico e ver que aquilo ali tem uma tendência de alta, tem uma tendência de baixo ou tá indefinido. Se eu conseguir bater o olho e não enxergar nada, eu pulo pro outro papel. Não vou procurar trade ali. Entendeu? Então é simplicidade na análise. O sinal gráfico bom, ele tem que saltar os olhos, tem que falar, opa, eu quero ser operado aqui, a Petro tá rompendo um topo histórico. Porra, me opere, por favor. Se não fizer isso com você, cara, se você não tiver confiança, não opera. Tá? Então, simplicidade na tua análise. Não complica. Tá? Seguir a tendência. Sim. A tendência é sua amiga, né? É a frase mais famosa lá de Wall Street. A tendência é sua amiga. Tá? Segue a tendência. Né? O que é seguir a tendência? Se o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, eu vou vender? Não, vou comprar, pô. Porque na alta eu ganho dinheiro como? Comprando embaixo e vendendo em cima. Não tem como eu vender e comprar aqui em cima, que aí eu vou tomar prejuízo, né? Se eu quiser tendência de baixa, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender aqui e comprar aqui. Vendo aqui e compro aqui. Que aí eu ganho a diferença. É a diferença que a gente ganha. Entendeu? Então, na tendência de alta eu tenho que comprar. Tendência de baixa eu tenho que vender para ganhar dinheiro. Dá para ganhar dinheiro só com tendência de alta? Não, com as duas. Agora você tem que estar na direção certa. Se está subindo o preço, eu tenho que estar comprado. Se está caindo, eu tenho que estar vendido. Como é que você vende? Você aluga uma ação, se for para swing. Vai na sua corretora, eu quero alugar 1000 ações da Petro. Beleza. Entraram as 1000 ações da Petro na tua custódia? Entraram. Eu vou chegar no dia tal, que eu quiser, eu não sou obrigado a vender logo. Deu setup de venda, eu vendo as 1000 ações da Petro. Vendo aqui, ó, 1000zinho da Petro, ó. 1000. E posso ficar quanto tempo é um contrato de aluguel? 5 meses. Então, eu tenho 5 meses para devolver as 1000 ações pro cara. Daqui a 5 meses, eu posso devolver essas 1000 ações. Ou antes, tá? Mas eu tenho até 5 meses. Beleza? Chegou lá os 5 meses, continua caindo? Continua. Eu recompro essas 1000 ações da Petro, né? 1000, e devolvo lá pro sujeito que me alugou. Ele vai ganhar uma taxinha merreca lá. Quem é fundamentalista vale a pena, porque o fundamentalista não vende, né? Ele só compra, tá? A maioria deles. Então, o que ele vai fazer? Como ele tem aquela carteira com milhões de ações da Petro, ou 1000 ações,
ele ganha um trocadinho lá, bom para ele também, do que ficar... Que aqui ele já vai estar perdendo grana, devolvendo o dinheiro dele na tendência de baixa. Pelo menos ele ganha aquele trocado e futuramente quase 90% dos ativos vão subir, né? Todos sobem. Qualquer gráfico de bolsa, se você for olhar, só sobe, né? Só sobe. Com raras exceções, a não ser uma Lame 4, umas ações que quebram. Tem ação que quebra, aí não. Mas a grande maioria das ações no mundo inteiro só sobe, tá? Se você pegar um gráfico de 20 anos, 30 anos, qualquer índice só sobe, né? Pega o Dow Jones desde 1900 lá, só sobe. O Ibovespa só sobe. Qualquer índice só sobe, né? Que geralmente os índices são feitos de quê? Das melhores ações, das ações de maior peso, ações do momento. As ações que vão ficando ruins, vão perdendo liquidez e vão tirando do índice. Por isso que os índices só sobem, entendeu? É isso. A Telebrás já foi a maior ação da Bolsa Brasileira. Hoje é mico. Mas ela já foi a maior. As ações da Telebrás. Já teve a Cesita. Teve vários ativos aí que eram top. Ambev mesmo era, porra, alto nível, né? Era o maior peso da bolsa. Vai caindo, vai perdendo participação. IRB não chegou a sair do Ibovespa? Chegou, pô. Agora voltou. Mas perdeu participação. Entendeu? E tentativa de prever o futuro. Eu acredito nisso? Não. Achismo. Tenta adivinhar o que vai acontecer? Claro, isso não existe. Não existe bola de cristal em bolsa em lugar nenhum, tá? Isso é inútil, ok? Tentar prever, tentar achar. No momento que você achar alguma coisa, já era, acabou. Você está fora do jogo. Não acha nada. Reage ao gráfico, ó. Reage ao gráfico através da atividade visual, ok? É isso que você tem que fazer. A pessoa esperta, a sabedoria, o que é a sabedoria? Ficar parado, quietinho, só observando. Todo o teu conhecimento está aqui já, ó. As estratégias, o manejo de risco, né, a disciplina. Então tem que ficar paciente, só olhando ali, ó, o gráfico. Opa! Tá ativando o ombro, cabeça, ombro. Opa, vou entrar. Tá ativando fundo duplo, topo duplo. Setup 93, aí você reage. Você vai reagir, mas quem vai dar o sinal? O gráfico. Você vai ficar quietinho ali só esperando, tá? Então, cara, olha só, 7 questões, uma prova facílima, mas olha quanta coisa eu já ensinei. Com isso aí você opera. Só com isso que eu tô falando aqui, você já vai ser um ótimo operador, tá? Coloca um pouquinho de manejo de risco, que eu não falei, né? E pronto, tá? Só isso aí tu já tá com meio caminho andado aí, tá? Pra se dar bem. Não vou atender não, detesto atender telefone. Detesto, é coisa pior pra mim é telefone, cara. Entendeu? Eu só uso mesmo pra postar no Instagram, cara. E aí pra falar com os amigos aí, que eu detesto. Na figura abaixo, em que ponto ocorre a confirmação da linha de tendência de baixa? Então, a gente tem o quê? Duas linhas. Linha de tendência. Então, o que é a linha de tendência? Primeiro tem que saber o que é tendência. Ó, tendência de alta, ó, topos e fundos ascendentes. A linha de tendência é aquela o quê? Que une os fundos numa tendência de alta, tá vendo? Esse fundo, esse fundo, esse fundo. E na tendência de baixa, ó, isso aqui é a tendência de baixa, tá vendo? O que é a linha de tendência? Une os topos, tá vendo? Ó, finge que tá pegando esse, tá? Então, isso é uma tendência de baixa, linha de tendência de baixa. Linha de tendência de alta, tendência de alta. Beleza? Aqui. Agora é importante, né? Vamos lá aqui, dar o exemplo. Ó, tendência de baixa. Eu comecei. Esse ponto 1 vou fazer aqui, ó. 1. Beleza. Aí vem o ponto 2, ó. Pô! Fez um topinho aqui. Pum! Então eu já posso traçar, ó, um topo aqui, um topo aqui. Eu vou traçar uma linha. Beleza. Tá. Então, ponto 1, tá? Ponto 2. Vou colocar assim. Beleza. Isso é uma linha de tendência de baixa, sim. Mas ela não está confirmada ainda. Onde é que vai ocorrer a confirmação dessa linha? No terceiro teste, tá? Então, aqui fez outro topinho, tá vendo, ó? Quando ela continuar aqui, é reto, tá?
Às vezes vai ter que fazer o ajuste, né? Ó, bateu aqui. Beleza. Então no ponto 3, 1, 2, 3, confirma. Então, a resposta aqui, ó. Aqui que ela confirma, tá? Então aqui realmente a linha está confirmada no terceiro teste. Então, quanto mais teste tem uma linha de tendência, uma linha horizontal, uma linha, né, qualquer tipo de linha, né, linha de retorno, melhor, mais confiável é a linha, tá? Guarda isso. Para rompimentos, né? Se você vai tentar um rompimento, se você fosse tentar esse rompimento, esse candle que tentasse romper aqui, você não entraria nesse trade. Por quê? Porque ainda nem foi confirmada a linha de tendência. É a partir do 4 pontos, ó. Aí aqui você já pode entrar no trade, tá? Já tem uma linha confirmada com 1 teste, 2 testes, 3 testes, 4 testes, tá? Teve umzinho aqui também. Mas se for muito próximo um do outro, você não conta, tá? Se tivesse um ponto 2, que tivesse logo uma subidinha, esse teste perto desse você só conta uma vez, tá? Esse para esse já dá, tudo bem? Então na figura abaixo, em que ocorre a confirmação? Ponto 3. C. Tá? Questão 9. Das 3 figuras abaixo, qual aquela que representa a melhor formação de um pivô de baixa? E aí? Figura 1, figura 2 ou figura 3? O primeiro eu vou falar aqui que é pivô, tá? De baixa. Então, tendência de alta, ó. Topos e fundos ascendentes, tá? Beleza. Aí faz esse topo principal aqui, Tzão. Aí depois sobe, faz um Tzinho menor. Esse topo abaixo desse, de preferência. Quando perde, aqui, ó. Ó, aqui é o pivô de baixo acionado, tá vendo, ó? Quando perde esse fundo. Então, um topo menor ou igual a esse, de preferência menor, mas ele pode ser no mesmo nível? Também pode. Poderia chegar aqui e fazer isso, ó. Aí seria o topo duplo. Também é um pivô de baixo, é o topo duplo, tá? Esse topo no mesmo nível desse, tá? Então, perdeu aqui o pivô de baixo. É reversão da tendência. Ok? Então, isso é o pivô de baixo. Agora, olha só, o que eu tô perguntando? Qual a melhor formação de um pivô de baixa? Esse aqui, repare, esse aqui é MM21, essa amarela, tá vendo? A média. Esse está perdendo fundo acima da 21. Não é bom. Por quê? Porque aqui ele pode dar origem a uma correção chamada de ABC. Tá, ó. A. Aqui é difícil escrever, tá? B. C. E depois o que? Continuar. Onda 1, onda 2, onda 3, onda 4, onda 5. Ontem eu expliquei isso, tá? Então esse não é bom. E aqui? Esse é o melhor. Por quê? Ele perde a 21, tá vendo? Faz um pullback. De preferência a 9, né? A MM9, ela vai estar como aqui já? A MM9 ela vem... Opa, peraí. Peraí. Opa, não tô conseguindo. Engraçado, não tá dando certo. Vamos lá, a MM9 vai fazer isso, ó. Ela vem aqui, aí com essa queda ela cai e ela vai fazer isso, ó. Nesse pullback já tá armando um setor de venda, tá? A venda aqui, ó. O 9.3 ou 9.2, tá? Então essa é a melhor configuração. O pullback abaixo da 21. E essa aqui também é interessante, tá? Só que ainda dá para ser um ABC aqui, né? Porque ele tá perdendo. Muitas vezes ele vai falhar aqui nesse rompimento, ó, e vai voltar a subir. Ou ele vai vir aqui embaixo, vai fazer o ABC e fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, tá? São ABC. A, B, tá? A, B, C. Beleza? Então a melhor é essa aqui, a 2, figura 2, tá? Pivô de baixo. E pivô de alto, o contrário, tá? Vai ter que estar 21 por baixo, né? Então, se você for entrar no pivô de alta, deixa eu desenhar aqui, ó. Como seria o pivô de alta, ó? Zigue-zague descendente, tá? Ó. Aí faz esse fundo, aí você vai fazer isso, ó.
esse fundo acima desse, tá? Ó, aqui vai ser o pivô. E a 21, a amarelinha, ela vai ter que estar aqui, ó. Ó, tá vendo, ó? Aí ele tem que romper a 21, rompe a LTB também, de preferência, tá? A LTB que passa aqui. E o pullback nele vem na 21, tá vendo? Igual aqui, ó. Só que ao contrário, ó. Aqui é 21, tá? Geralmente isso aqui é um falso pivô. Esse primeiro aqui, ó. 10. O movimento ascendente, a área amarelada abaixo, dentro de uma tendência de baixa, é chamado de... Esse movimento aqui, ó, tá vendo? Vem caindo, faz esse movimento. Né? É chamado de uma correção, mas tem outro nome. Isso aqui é a média. Gap de fuga? Nada a ver, né? Tá? O que é gap de fuga? Vamos explicar. A ideia desse vídeo é explicar, tá? Então, paciência. Né? Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, os candles subindo, caindo, tá vendo? Dentro do processo de lateralização, por exemplo, tá? Ó, aí você traça uma zona de resistência em cima e uma zona de suporte embaixo. E aqui continua, ó. Tentou romper, não conseguiu. Ó, aí vem aqui, aí ó, sobe. O que é um gap de fuga? Tá vendo? Esse candle fechou aqui. O candle já abre acima da zona. Ele tá fugindo de uma zona de lateralização. Tá? Nesse caso aqui seria um gap de fuga. Tá vendo? Gap? Gap é um espaço, tá, pessoal? Que não houve negociação, então. Entre esse candle, tá vendo, ó? Que abriu aqui. E esse, né? Não teve negociação. Tá vendo? Aqui, ó. De ontem, hoje para ontem. Aqui foi ontem, aqui é hoje, tá? Então isso aí é chamado de gap de fuga. Tem os gaps de área, ele vai dar aqui dentro, tá vendo? Dentro da lateralização. Tem um gap de medida, né? Que ele vai dar aqui, ó, tá vendo? Aí continua a subir, aí de repente tem um gap, ó. Aqui é chamado de gap de medida, tá? Esse aqui. E o gap de exaustão é que ele vai dar perto do topo. Aí tem uma ilha de exaustão, gap de exaustão e gap de fuga. Quando perde a ilha também chama de gap de fuga aqui, ó. Aí passa a cair, tá? Bem interessante, né? Então, gap de área, gap de fuga, gap de medida, gap de exaustão e gap de fuga de novo. Se tiver, nem sempre vai ter esse gap de fuga aqui, tá? Mas quando ficar um candle isolado, ilha de reversão, dia de reversão ou uma ilha de reversão, então aqui é um gap de exaustão e aqui é um gap de fuga. Pô, ficou top, hein? Esse videozinho tá top, cara. Meu Deus. Passa a fazer mais isso. Isso aqui você pega o conhecimento, fazer um curso e depois ter a prova, né? Não reprova ninguém, mas para avaliar. Me avaliar como professor e avaliar os alunos. Onde é que os alunos erram mais, né? E errou gente pra caceta, tá? Coisas simples, hein? Mas não foi minha culpa não, que eu ensino bem pra caceta, tá? O pessoal é muito desatento, muito desatento. A verdade é essa. Eu tenho um aluno que tá 3, 4 anos comigo e não sabe o que é 92, 93. Até hoje confunde. Então, olha lá, vamos continuar. Então, é gap de fuga? Não. Hiato gráfico. Hiato é gap, tá? Gap é o mesmo que hiato gráfico. Então, eu já expliquei, é um espaço que não houve negociação. Ponto de retorno. É um ponto de retorno? Não. Isso não é um ponto de retorno. O que seria um ponto de retorno? Ó, os candles estão subindo. Tá vendo, ó? Aí aqui, ó, vem um candle escuro. Isso aqui é chamado ponto de retorno, tá? Finge que é escurinho. Vermelho, né? Por quê? Vai dar origem ao movimento corretivo. Tá vendo, ó? Para depois, ó, provavelmente de novo subir, ó. Então pode ser um ponto de retorno aqui ou pode ser aqui, um movimento de baixa
E aqui, ó, um candlezinho, ou não, aqui é escuro, aliás, né, ó. Tá? Aqui é um ponto de retorno, tá? Esse aqui, só esse, e só esse, seria isso, movimento de baixa, né, ó. E aqui um candlezinho branco, aqui seria o ponto de retorno, tá? É que vai dar início a virada da tendência? Não, vai dar início a correção inicialmente, a repique. Tá? Mas nem sempre a virada da tendência. Pode dar origem? Pode dar, mas vai demorar, vai ter que fazer ainda o pivô, né? Então ponto de retorno não, tá? Eu tô falando movimento inteiro. Repique? Sim. O nome disso aqui é repique ou correção. Guarde, tendência de alta. Expande, contrai, expande, contrai. A contração é chamada de correção. Então esse movimento daqui até aqui é correção, correção. E na tendência de baixa, também é chamada de correção ou repique, tá? Então o repique é só na tendência de baixa, é a alta dentro de uma tendência de baixa. Repique é isso, é a alta para média. Pode ser também para um suporte, ó, perdeu o fundo. Isso aqui é um repique, ó. Pode ser um suporte, não tem nenhuma outra média aqui, tá? Aí volta a cair, ó. Aí em relação a esse topo, isso aqui é um repique, ó. Quando volta aqui, ó, mas tá dentro da tendência de baixa já. Ou, às vezes nem precisa estar numa tendência de baixa, pode ser apenas uma perna de baixa, que faz esse movimento aqui, e aqui às vezes está passando uma média, ou tá? Aí ela chama de repique também, ok? É altinha dentro da pernada de baixa. E movimento esticado? Não, movimento esticado é aquele que eu já falei, né? Tá? Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui tá caindo, ó. Esse pretinho aí continua caindo, né, ó. Aí finge que aqui nessa alta é um movimento de alta. Aqui fez um fundo, tá vendo, ó. Aí esse candle, ó, ele vai tentar romper aqui, ó, o próximo candle. Isso é um movimento esticado, porque ele veio daqui até aqui direto, sem fazer um repique. Então isso aqui é esticado, você não opera isso. Então o ideal era o quê? O ideal é o quê? Quando chegar aqui ele fazer o quê? Você não opera, aquilo que eu falei, ó. Você espera fazer o pullback ou o repique, ó. Essa média vai estar aqui, aí você vende aqui. Ou quando ele bater aqui, você espera dar uma subidinha, aí você vende aqui. Entendeu? Morou? Isso eu já falei, ó. Assinale a afirmativa correta. 4 pontos. Correta. Esse ponto aqui, ó. Então, F1, F2. Então, o F2 é menor que o F1. Ou seja, F2 está abaixo de F1. Tá? Isso aqui é uma LTB. E ele está tendo esse rompimento. Aqui, essa violação. Tá vendo? O preço está superando essa zona de estopinho. Compra rompimento. Vamos lá agora. A compra assinalada acima é devido à ativação de um pivô de baixa? Não, né? Pivô de baixa eu já falei, ocorre em topo, tá? Pivô de baixa seria a tendência de alta, ó, fez um topo, o outro inferior a esse, quando perde aqui é o pivô de baixa, nada a ver, né? Aqui tá em tendência de baixa, tá? Então, fora um. A compra assinalada acima é devido ao rompimento da linha de suporte? Não, isso aqui é linha de suporte, resistência, suporte embaixo, tá? Resistência em cima, né? Tá vendo? Aqui é uma linha de suporte, aqui. Aqui não, aqui é linha de resistência, tá? Depois ela vira suporte. Quando rompe, aí passa a ser suporte a continuação dela. Daqui pra cá é uma troca de polaridade, tá? Mas até essa linha bateu aqui, isso aqui é resistência. Passou, vira suporte. Aí quando ela tá rompendo, é linha de resistência. O pivô de alta formado na superação do topo entre os dois fundos é o motivo da compra? Isso aqui é um pivô de alta? Sim ou não? Não, né, pessoal? O que eu falei? Tendência de baixa, pivô de alta tem que ser o quê? Esse fundo acima desse. Aí quando eu romper esse topo, sim. Ó, aqui é o pivô de alta.
tá? Daqui para cima. Foi isso que ocorreu? Não, ó. Esse fundo está abaixo desse. Então, para ter pivô de alta, teria que fazer o quê? Isso aqui teria que cair, tá? Faz esse fundo aqui maior que esse, que agora esse é o fundo menor. Aí depois, ó, rompe aqui em cima. Então, o pivô de alta só seria aqui em cima, tá? A compra é devida ao rompimento de um topo anterior apenas, já que não caracterizou um pivô de alta. Sim, isso aí. Compra de rompimento de topo anterior, não é pivô de alta. Todas as afirmativas anteriores estão erradas? Não, essa aqui tá certa. Tá? Beleza, legal, hein? Porra, muito legal, me amarrei nisso. Vamos lá. Questão 12. Na figura abaixo, identificamos uma figura gráfica entre os dois gaps formados no mês de abril, tá? De 2021. Qual figura é essa? Que figura é essa aqui? É essa, entre os dois gaps. Tá vendo um gap aqui, ó? Ó. Olha um espaço. E aqui é outro espaço. Eu quero saber essa figura entre esses dois espaços. Qual o nome dela? Vamos lá, então. Tá, essa aqui. Eu vou tirar agora para poder baixar. Triângulo ascendente? Porra, não tem nada de triângulo aqui. Né? Triângulo ascendente, já falei como é que é, ó. Ascendente é porque a LTA é para cima. O triângulo ascendente seria isso, né, ó. Tá? Aqui rompe aqui. Não é. Beleza. Retângulo? Não, né? Retângulo é isso, ó. Não tem retângulo nenhum ali, tá? Bandeira. Uma bandeira de alta? Sim. Sim, bandeira de alta, tá? Isso aqui é o mastro, ó. Bandeira e outro mastro. Perfeito. O gap é como se fosse os candles, tá? Bandeira de alta linda, HGTX, Ering. Sensacional esse trade. Tá? Só que não deu pra pegar, foi muito alto, né? Esse gap aqui. Só que entrou aqui que se deu bem. Aqui foi um setup 9.3 que não foi estopado, tá? A entrada foi aqui, ó. Nesse candle vermelho, o stop ficou abaixo. Aqui, ó, não estopou e foi embora. Bandeira de alta. Cup Randle? Não tem nada de Cup Randle. O que é Cup Randle? Padrão xícara alça. Deixa eu desenhar. Então tem uma perna de alta obrigatória. Aí tem a cup, que é a xícara, e a handle. Tá? E aqui tem a linha de resistência. Está em cima do preço. Acima. Então, cup, handle. Essa cup, de preferência, tem que corrigir no máximo até 50% dessa perna de alta. E essa handle, no máximo, até 1/3 daqui, ó. Dessa amplitude da cup, tá? O alvo, a partir desse rompimento, é a amplitude da cup. É isso aqui, jogado para cima. Se quiser fazer um RP com a handle, calcula a handle, joga para cima. Aqui tu faz uma realização parcial e carrega o resto. Top, hein? Ilha de reversão? Não, né? Ilha de reversão já expliquei. Ó. Candles vão subindo. Aí tem um gap aqui, ó. Aí forma vários candles pequenos e depois tem outro gap aqui. Aí cai. Então, gap, gap. Aqui é a ilha de reversão, tá? Pode ser com 2 candles, com 3 candles, com 4 candles, 5 candles. Aqui é um gap de exaustão e aqui é um gap de fuga. Beleza? Aqui foi um gap de fuga, tá? Ó. Ele vinha no movimento lateral, tá vendo? Ele rompeu o movimento lateral. Gap de fuga e gap de medida aqui. Isso aqui é de medida, isso aqui é de fuga.
Se continuou a subir. Agora, se caiu aqui em gap, por exemplo, eu não me lembro do gráfico. Se aqui chegou e caiu, aí é um dia de reversão. Aí seria um gap de exaustão e gap de fuga aqui. Tá? Vai depender da continuação. Se ele continuou subindo, aí seria um gap de medida esse aqui. Tá? Questão 13. Segundo os adeptos de Fibonacci, qual correção podemos operar o seu teste imediato ou mesmo aguardar um candle de reversão na zona de preços? 0,50, 0,68, 0,382, 0,236, 100. Hein? Então tem uma perna de alta aqui, ó. Como é que você vai trazer a perna de alta, a correção? Primeira coisa, então o zero fica aqui em cima, tá, ó. Zero, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer um texto. Zero. Aí aqui 382, depois aqui 50, né? 61,8 e 100, tá? Aí começa a corrigir, ó. Primeira parada, 0,382. Quando chega em 3, aqui, ó, 50, 0,68 e 100 aqui embaixo, tá? Vou fazer assim, ó. 382, eu posso comprar aqui? Não. 382 só posso comprar quando romper aqui em cima, tá? Então ele vai ter que bater aqui. Por que eu não posso comprar aqui, pessoal? Porque ainda tem dois níveis que pode cair, o 50 e 068, tá? Então, aqui você só pode comprar aqui em cima. Claro que se tiver a 9 aqui eu vou comprar, porque eu uso o setup da 9, tá? Mas o cara que só usa Fibo, não, ele não compra aqui. Na 50, se bater nessa 50 aqui, ele vai comprar? Também não, só aqui em cima. Por quê? Porque se eu comprar aqui ainda pode cair para 068. Aí eu vou ser estopado, né? Então eu tenho que esperar comprar aqui em cima somente. Mas eu, se tiver uma média de 21 aqui, eu compro, tá? E o Palex. E essa é a retração de Deus, retração áurea, é a mais forte. Ou seja, movimento de expansão, que foi a primeira questão, movimento de correção. Então, essa correção máxima tem que ser mais ou menos 2/3 da perna. Não pode passar de 2/3 para ter um movimento, o preço voltar a subir, entendeu? Então aqui você pode comprar, batendo aqui você já pode comprar. Ou se fizer um martelinho, né? Um candle de reversão martelo, ou engolfo, entendeu? Engolfo de alta aqui, aí você compra. Por quê, pessoal? Porque se perder o nível de 0,68, ele vem provavelmente fechar essa perna, ele vai vir aqui embaixo, tá? Então, correção de 0,68. Se estiver passando uma LTA, putz, perfeito, uma 21, um setup. Aqui tiver um topo, ó. Esse topo ser zona de suporte, aí é perfeito, cara. Aí você vai associar a ferramenta, tá? Vai associar a ferramenta de análise técnica. Então, resposta 0,68. Gostaram aí? Top, né? Na super dica do Palex, lateralizações super estreitas ou consolidações são dos melhores tipos de rompimentos a serem operados. Isso se deve aos seguintes fatores: menos a letra, estamos falando menos a letra, tá? Então o que é lateralização super estreita? São os breakouts e power breakouts, tá? São estreita o que? É a amplitude do preço. Então eu tenho congestão, que é ruim para operar, ruim, né? O ideal é esperar romper, tá? Sair desse meio, também são amplas. Geralmente tem 10, 20% de amplitude entre o fundo e o topo. E as lateralizações estreitas são aquelas bem curtinhas, ó. Amplitude bem pequenininha, tá? Ó. Isso aqui é uma beleza. O candle lado a lado, que são os power breakouts, tá? Como é que vai estar a média? Deixa eu tentar colocar aqui rapidinho. Ó. A média de 9,21 eles vão estar aqui, ó. Opa, peraí, deixa eu só diminuir. Ó. Aqui vai estar assim, ó. Ó. Isso aqui é de 9.
e aqui é de 21. Ó, eles vão estar cruzando muito. Aqui, quando elas formarem o símbolo do infinito grande, você sabe que você está dentro de uma congestão. Tá? E numa lateralização breakout, super estreita, olha como é que vai estar. Ó. 9 ou 21 e 9, ó. Bem niveladinhas, cruzando um pouquinho, tá vendo a diferença da barrigada? E no Power Breakout, o Power Breakout, deixa eu ver se eu consigo apagar essas médias que eu coloquei aqui, vai estar assim, ó. Ó, a 9 vai estar aqui nesse meio, tá? Ó, a 9 é essa lilás, tá? E a 21 vai vir aqui, ó, ó. Quando encontrar a 21 com a 9, né? Aí é a hora de você atuar, que é o rompimento aqui, ó, tá? Pra cima, por quê? Porque a 21 tá subindo. Então vou operar pra cima, tá? Entendeu a diferença dos três? Congestão, médias emboladas. Com símbolo do infinito, grande amplitude entre as médias. Breakout, lateralização estreita, 9 e 21 próximas uma à outra, tá? Não tem barrigada, estão juntinhas. E Power Breakout, 21 dentro, 9 dentro do preço e 21 vem por baixo. Encostar a 9, quando encosta é a puxada. Beleza? Então esse, o Breakout e o Power são os melhores trades. Geralmente vai dar rompimento consistente, tá? Porque todo mundo escuta, a maioria dos rompimentos falham. Mas qual? Esse? Não. Isso aqui é 70%, 80% de eficiência. Esse falha. Geralmente, principalmente se chegar esticado o preço. Né? Se o preço sai da zona de suporte aqui direto, você vai tentar romper, por isso que falha. A galera compra topo. É isso que o pessoal do índice toma pau. Eles só vão fazer isso, tentar romper topo e perder fundo esticado. Aí toma stop. Eles ficam o dia todo brincando. Tá? Então vamos lá. Lateralização super estreita, o que é errado aqui? Isso deve ser em fatores menos ali. Baixa volatilidade dos preços? Sim. Se é estreito, tem baixa volatilidade. Então isso aqui dá certo. Linha de suporte e resistência mais frágeis devido à pequena amplitude? Também. Tá? Por que mais frágil, Palé? Porque é pequena amplitude, não teve muito movimento. Já numa grande amplitude, o preço para chegar lá em cima e para chegar lá embaixo, ele demora. Tá? Ele cansa na caminhada, quanto maior a congestão. Tá? Esse movimento aqui do preço, ó. Porra, até ele chegar aqui ele tá cansado. Ai, vai cair, tô cansado. Aí ele para. Entendeu? Para romper tem que ter força. Entendeu? Não ocorre briga entre comprador e vendedor. Geralmente é uma troca? Sim, troca. É isso que eu quero. Eu não quero entrar em briga. Eu não falei ontem? Eu não gosto de briga. Eu vou procurar um mercado fácil para mim, não a briga. Então, também. Considerável aumento de volume durante a formação do padrão? Não, errado. Lateralização estreita e Power Breakout, volume tem forma DU, né? Tá? Ó. Lateralização, pode ser um Power ou uma coisa, tá? O preço tá subindo aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Tá, e lateralizou. Como é que tá o volume? Então, nessa alta, o volume sobe. Chegou aqui, o que o volume vai fazer? Ó. Caiu, perde o interesse. Porque não sai do lugar, o preço tá fazendo isso aqui, ó. Ninguém se interessa. E na hora de romper? Aí o volume sobe, ó. É aqui, tá? Volume em forma de U. Tá? Então, ó. Tem aumento de volume? Não tem aumento de volume. Tem no rompimento. Sabe o que eu tô falando do rompimento? Eu tô falando formação do padrão. Geralmente não se observa topos nem fundo nessas formações. Os candles ficam praticamente lado a lado. Sim, não tem topo nem fundo, tá? Tanto é que o Power, né, o gatilho não é traçado em topo nem fundo. É nos 2/3, na máxima dos 2/3 da lateralização, tá? No Breakout ainda aparece, né, um topinho fundinho. Mas nada demais, nada muito proeminente, tá? O topo e o fundo, para ele ter relevância, ele tem que ser facilmente identificável,
ter distância entre um e outro, tá? Né? E ter amplitude em relação ao fundo, tá? Não é o caso aqui das lateralizações super estreitas, ok? Aqui, um exemplo de lateralização super estreita, né? Abaixo temos dois gráficos distintos, dólar futuro e Sula 11. Em relação a ele, selecione as alternativas incorretas. Isso é tão fácil. Eu coloquei só 2 pontos. Então, ó, olha isso aqui que eu falei. Em Dolfut temos uma congestão ampla. Eu quero a incorreta. Sim. Olha a 9 a 21 cruzando, formando barrigada. Olha a distância daqui para cá. Olha o movimento esticado aqui. Tentou romper, ó. Veio direto, segurou. Aí vai lá em cima, não rompe. Volta, ó. Fica andando, ó. Aqui topo evidente, topo evidente, topo evidente. Fundo evidente, fundo evidente, fundo evidente. E média de 9 a 21 cruzando. Então é uma congestão ampla, sim. Em Sula tivemos o rompimento de uma lateralização estreita, breakout. Sim, ó. Olha a 9 a 21. Não tem barrigada. Estão mais niveladas. Olha a 200 no meio também, juntinha. Tá vendo? Olha os topos e fundos, você percebe tanto? Aqui não, ó. Tá vendo? E já rapidinho ele forma, ó. 2 candles desce. Aqui não, ó. Falei 1, 2, 3. Aqui, ó. Quantos para subir? Mais de 20 candles aqui. Aí tem mais de 6 caindo, mais de 10 subindo. Aqui não, ó. Só 3 bate indo embaixo. 2 sobe aqui. Então aqui é breakout, tá? Sula 11, último movimento de alta não está esticado. Esse último movimento de alta aqui está esticado ou não? Não está esticado. Eu quero o quê? Alternativa incorreta. Está esticado, porra. Claro que tá. Olha a 9. Como é que você vê se o movimento é esticado? Pelas médias. Aqui a 9, onde é que tá? Essa lilás. Olha a 21. E olha o preço. O preço tá aqui, ó. Porra, longe. Tá esticado. Olha quanto ele puxou. Tá vendo? Tá esticadaço. Beleza? Então essa é a afirmativa, ó. Vamos ver as outras. Um fator que permite diferenciar uma congestão ampla. Ah, tem várias, né? Tem várias, tá? Um fator que permite diferenciar uma congestão ampla de uma estreita é o posicionamento das médias móveis. Na ampla, elas ficam se cruzando mais e o afastamento também aumenta. Sim, já expliquei, né? Média cruzando, média não cruzando muito. A MM400 azul, do gráfico do dólar, serviu como suporte dos preços em boa parte do movimento lateral? Vamos ver. Essa azul, 400 Wilder, né? É chamada Viagrinha, tá? 400 Wilder. Suporte ou resistência? Ó, suporte, ó, tá segurando a queda. Segura a queda. Segura a queda é suporte, isso é verdade. O padrão de volume durante a formação da lateralização em Sula 11 não é o ideal, pois está baixo, deveria ser alto. Aqui, o que eu falei? Lateralização estreita. Tem que ter volume o quê? Considerável aumento de volume? Não, volume baixo. Não tem que ter interesse. É troca de ação. Volume baixinho, tá certinho, ó. Tem que ter volume baixo, tá certo. Então aqui tá errado, ó. Não é o ideal, não. É o ideal, baixo, ó. Olha que beleza. Depois que rompe, aumenta. Em ambos os gráficos verificamos a existência do padrão gráfico retângulo. Sim. Retângulo. Um mais largo e um mais estreito. Perfeito, Alex. Mandou bem. Quero ver quem vai chegar a 1h20, hein? Em relação à amplitude dos movimentos laterais abaixo, é correto afirmar que... Então, é correto. Ó, de novo, amplitude pequena, amplitude média e amplitude grande. Tu vê que eu tô focando nisso? Que isso aqui são os melhores trades, cara. São esses, ó. Tá? Quanto maior a amplitude... Eu quero o correto, tá? Quanto maior a amplitude... mais fraca é a zona de suporte. Aqui. Maior amplitude é aqui, né? Deixa eu mudar a cor. Ó.
vendo? Mais fraca é a zona de suporte de resistência? Não, porque eu acabei de explicar, é mais forte. Por quê? Porque o preço, quando sai daqui e chega aqui, na resistência, ele está cansado já andou pra caramba. Quando sai daqui da resistência, vem pro suporte, já está cansado. Aqui não, ó, pequenininha. Então daqui para aqui qualquer impulso faz romper. Aqui já é mediano, entendeu? Então, quanto maior a amplitude, mais forte é a zona. Quanto maior a amplitude, mais forte a zona de suporte e a zona de resistência. Sim, isso aqui é da verdade. Amplitude ampla é melhor para se operar rompimento? Não. Já falei, vai chegar cansado, vai perder força, tem que ter uma correção antes ou depois. Tá? Então, na hora que ele chegar aqui, não entra no trade. O ideal é fazer um rompimento, uma correçãozinha, e depois sim você entra. Tá? Ou espera romper, ó, espera romper, faz um pullback e depois vai, tá? Amplitude pequena geralmente é feita com muita briga? Não, né? Não tem briga amplitude pequena, é troca, volume em forma de U, ó. Volume cai, seca, tá? Volume baixo. Amplitude grande caracterizada do setup Power Breakout. Power Breakout é aqui. Aqui olha como é que tá a 9 a 21. Ó, estão cruzando. E aqui? Então, praticamente lado a lado. E no Power? A 21 vem por baixo e a 9 por cima, tá? Então, Power Breakout é o quê? 9 assim, 21 assim. E o Breakout? As duas misturadas, ó. Breakout, ó. Tá vendo, ó? Beleza? Então, quanto maior a amplitude, mais forte é a zona. Isso tá certo. Em relação às figuras abaixo, tecerei alguns comentários. 1. LTA e LTB facilitam a visualização da tendência predominante? Sim. Ó, LTB serve de resistência. LTA serve de suporte, facilita. Ó, tendência de baixa, tendência de alta. A inclinação da LTA e da LTB não traz nenhuma informação importante que possa auxiliar o trader no parcializado? Não, traz sim. Traz. Tá? O quê? Quanto maior a inclinação, né, mais rápido é que os preços estão subindo. Ok? Mais afastamento das médias móveis. Deixa eu traçar a linhazinha aqui, ó. Então, olha só. Então, o movimento que eu falo quando começa a tendência de alta. Tem que ser bem devagarinho, porque aqui está tendo a acumulação. Depois, ó, esse movimento já está mais forte. Olha o ângulo. Aqui é a linha do tempo, tá? Tudo é o ângulo. Assim. E assim. Assim é horrível, cara. Porque ele vai, a média fica ali embaixo, ó. Tá? A média móvel vai ficar longe. Tá vendo, ó? Aí aqui vai ficar muito longe, vai vir logo um movimento corretivo mais forte. Então as melhores tendências é o que? São aquelas com essa linha aqui, ó, esse ângulo, ó, menor. Você consegue conduzir por mais tempo, ou intermediário, tá? Se for um ângulo muito grande, aqui já vai ter um movimento corretivo grande, vai vir uma média, tá? Então, tu tá num trade que esticou muito, coloca no bolso teu lucro, que vai vir correção, quando chegar na média aqui, você compra de novo, tá? Vai fazendo isso. Quanto mais teste tivermos numa linha de tendência, mais fraca ela é? Não, ao contrário, mais forte, ó. Onde é que confirma a linha? Aqui. Onde é que confirma a linha? Aqui. Então, 1, 2 você traça, 3 confirma. 1, 2 traça, 3 confirma. Olha quanto teste teve. Então, mais forte ela é. Quanto mais teste tivermos numa linha de tendência, mais forte ela é. Então, isso aqui tá certo. Tá? Depois tu vê a resposta lá. Quais características abaixo fazem parte da análise técnica objetiva? Objetiva não é subjetiva, tá? 2 mais 2 são 4. Para aqui no Japão, na China, nos Estados Unidos, de dia, de noite, tá? Então, objetivo é o que é. Qualquer lugar do mundo vai ser a mesma coisa, tá? O cara olhou o setup 93, ele vai ver aquele setup 93. Agora, uma LTA. LTA é subjetiva.
Traçar fibra é subjetivo, né? A interpretação de ombro, cabeça, ombro é subjetivo, cada um vê de um jeito, tá? O traçado de um canal de alto e de baixo, depende, eu posso traçar das máximas, posso traçar fechamento com máxima, fechamento com mínima, eu posso traçar mínima com máxima, mínima com fechamento, entendeu? Depende, tá? Então, análise técnica objetiva, quais variáveis fazem parte? Operar segundo crença? Não, né? Crença e pessimismo, exagerado não. Crença pode ser uma crença errônea, uma crença limitante. A maioria das crenças está errada. Ah, papel que sobe muito eu não compro mais, vai continuar subindo mais. Papel que cai muito eu não vou mais vender, continua caindo mais. Entendeu? Por quê? Papel forte sobe, papel fraco cai, né? Maior flexibilidade operacional pode ser avaliada e testada matematicamente? Não. A objetiva não tem flexibilidade. 2 mais 2 é 4. Qualquer lugar do mundo é flexível? Não. É rígido. É rigidez operacional. Você não deixa a influência emocional atuar. Tá? Influência do lado emocional, disciplina total? Não. Aí é subjetiva. Tá? Agora tem que ter disciplina, claro. Para poder operar a técnica objetiva, você tem que esperar o sinal, né? Mas tem que ter paciência e disciplina, tá? Mas agora influência do lado emocional nenhuma, zero. Paciência para esperar pelo sinal gráfico? Sim. Pode ser avaliada matematicamente? Sim. Só pode fazer backtest num setup objetivo, tá? Com regra rígida. Não tem como fazer um backtest com setup subjetivo, que cada um enxerga de um jeito. Você mensurar aquilo é difícil, tá? Ah, eu vou operar só ombro, cabeça, ombro. Mas como é esse ombro, cabeça, ombro? Eles são simétricos, o ombro direito é maior que o esquerdo, a linha de pescoço, quanto tempo demorou para evoluir, né? Um mês, um ano, tá? Disciplina total, achismo. Tem que ter disciplina total? Tem. Achismo não, porra. Não tem nada a ver com achismo, né? Essa técnica objetiva. O subjetivismo sim, tá? Então é a letra D. Mas daí eu uso as duas, tá? Eu uso tanto uma parte objetiva como da subjetiva, né? Eu uso a objetiva para identificar um setup, 9.3, né? Por exemplo. Tá? Vamos lá. Ó. Topos e fundos ascendentes, né? Ó. Aí aqui vai estar a entrada do setup 9.3, vai estar a média de 9 passando por aqui assim, né? Tá? Então, esse é o que? Análise técnica objetiva. O setup é a regra definida. Um ponto de entrada, ponto de stop, exato. Qualquer lugar do mundo. Aí vai entrar o que depois? Eu posso fazer uma análise subjetiva. Eu posso ter traçado uma LTA aqui, ó. Só que eu tracei a LTA pegando essa mínima com essa abertura desse candle aqui. Aí bateu certinho aqui. Isso é subjetivo. O outro cara que traçou mínima com mínima, talvez a LTA veio aqui para baixo, ó. Tá longe ainda, não tá servindo de suporte. Aí eu peguei esse topo, zona, conceito de zona. Eu tracei do fechamento desse candle e não da máxima. Por exemplo, a máxima foi aqui, a máxima ficou mais lá no alto, o fechamento já bateu certinho aqui. Entendeu? Então eu associo os dois, tá? Quanto mais elementos eu colocar favorecendo a minha compra, melhor para o setup objetivo. Claro que você não vai fazer coisa maluca, né? Tá? Questão 19. Uma tendência pode parecer de alta num gráfico diário e de baixa num gráfico semanal e vice-versa. Os sinais de um mesmo ativo em diferentes periodicidades frequentemente se contradizem um ao outro. Qual deles você seguirá? Então, esses sinais conflitantes são um dos grandes quebra-cabeças da análise do mercado. Quando estiver em dúvida, complete a frase. Opere todos os sinais. Tá entendendo? Olha só. Então, o que ele está falando? Uma tendência pode parecer de alta num gráfico diário. Então, olha só, o gráfico diário, ó, a tendência é de alta, tá? Ó.
Topos e fundos ascendentes. Beleza? Esse é o gráfico diário. Ó. Vamos ver se eu consigo fazer. Tá? Ah, eu queria diminuir um pouco. Espera aí. Ah, legal. Agora achei uma ferramenta, porra, eu tô dando mole esse tempo todo, ó. Isso aqui é o D de diário, tá? Ó. Diário. Finge que é um D isso, tá? Diário. É de alta? É, ó. Topos e fundos ascendentes. Mas olha só. Isso aqui pode ser um repique num gráfico semanal, né? Então, eu vou pegar o semanal, eu vou colocar de preto. Ó. Ó. Aqui tem uma LTB, ó. Tá? Finge que tá passando certinho, tá batendo aqui, ok? Ó, e aqui continua a tendência de baixa. Tá entendendo? Então, no diário, que é esse gráfico aqui, é uma tendência de alta. Pode ser apenas um repique. Esse movimento aqui é esse, ó. Em relação a LTB ou uma média, esse. Que é igual a esse. Então, esse são iguais. Só que uns podem ser maior, outro menor, tá? Tá entendendo? Então, o que eu tenho que ter cuidado? Quando eu estiver chegando perto da LTB ou da média, é o fim desse movimento. Provavelmente, não é o fim, não posso afirmar nada, né? Mas provavelmente vai ser o fim, vai voltar a cair. Então, você tem que ter cuidado. Então, quando você olhar um prazo menor, ou melhor, se você estiver operando um prazo menor, você vai ter que encontrar também resistências, se eu estou na compra, e suporte no maior, tá? Para ver que às vezes vai ter uma média passando por aqui. E o prazo maior é o mais forte. Se você está operando o intra 15 e o intra 60, então isso aqui é o intra 15. Eu posso estar numa tendência de alta. Mas pode estar abrindo um PC de venda no 60. É o fim da alta do 15. Aí eu coloco meu lucro no bolso, entendeu? E até inverto a mão. Tá? Que o prazo maior costuma sobressair, tá? Vamos lá então. Quando estiver em dúvida, o que eu faço quando eu estou numa dúvida? Eu opero os sinais? Não posso operar. Se um tá mandando comprar, outro tá mandando vender, eu sou maluco? Suba sua análise para uma habilidade mais longa? Sim. É isso, tá? Desça sua análise para uma habilidade mais curta? Nunca, tá? Mistura só para entrada que eu posso fazer isso. Se eu tô operando no semanal, eu quero antecipar uma entrada o diário semanal subindo, eu quero fazer uma antecipação, aí eu posso descer minha análise. Ou eu tô no 15, eu opero o day trade no 15, quero antecipar uma entrada, aí eu vou pro 5, vou pro 2, aí eu posso, para antecipação de entrada, tá? Mas para saída geralmente é o prazo maior, tá? Misture as informações de diversos prazos? Não é bom fazer isso, tá? Misturar. Você vai ficar confundindo, mesmo quando, principalmente se estiver no início. Futuramente, você pode até utilizar os vários prazos, mas nunca misturar. Operei diário. Então, o stop é pelo diário. A entrada é pelo diário. Ou, se eu quiser antecipar, eu entro no prazo inferior. Mas o stop vai ser no prazo que você está operando, tá? Aí a saída não. Tu pode sair por outro prazo. Geralmente o maior. Nenhuma das anteriores, tá? Tá certa é essa. Tá? O prazo maior é a floresta. O prazo menor é a matinha. Você dentro de uma mata, dentro de uma floresta, não vai ter visão do todo. Então, você tem que estar tendo visão do todo para operar. Saber onde é que você está dentro do fractal. São fractais do mercado, são padrões. Tá vendo? Isso aqui é um fractal, um padrão, padrão, padrão. Eu tenho que saber onde é que eu estou no mercado maior, onde é que eu estou no mercado menor, tá? Os canais de alta e de baixa são formados por duas linhas, né? Canal de alta e canal de baixa. Qual é o nome dessas linhas? Canal de alta, tá vendo? O preço está aqui dentro, tá? Ó, tá subindo. E canal de baixa, o preço está
caindo. Qual é o nome dessa linha aqui? LTA. E aqui? Linha de retorno. Essa, LTB. E essa? Linha de retorno. São paralelas, tá? Nunca se cruzam. Então, é linha de retorno e linha de tendência. Linha de suporte horizontal? Não. Canal? Não. Linha de tendência e linha de fronteira? Não. Fronteira é gap. Linha de retorno e linha de tendência? Sim. Linha de pescoço? Não. Aqui é o oco. Oco e ocói. Linha de sinal e linha de retorno? Não. Linha de sinal é linha do topo duplo, fundo duplo, ó. Topo duplo. Qual é o nome dessa linha aqui? Linha de sinal. Fundo duplo. Qual é o nome dessa linha? Linha de sinal. Tá? Então é linha de retorno, é a linha paralela a uma linha de tendência num canal de alta ou baixa. Se for canal de alta, é linha de tendência de alta. Se for canal de baixa, é linha de tendência de baixa, mas é uma linha de tendência, que pode ser de alta ou de baixa, tá? O padrão do volume na figura conhecida como ombro, cabeça, ombro, uma figura gráfica, geralmente, olha, geralmente de reversão, tá? Está melhor representado na figura inicial 1 ou final 2. Então eu quero saber o volume, ele está melhor representado nesse ou nesse? Ambas são iguais as figuras, tá? O volume que está diferente. Então, o que é o ombro, cabeça, ombro? Vem em tendência de alta, ele geralmente é de reversão. Olha, ele faz um ombro esquerdo, depois faz uma cabeça maior, um topo maior, e depois faz um ombro direito no mesmo nível do esquerdo. Pode ser maior, pode ser menor? Pode. Não pode ser maior que esse aqui, nem muito perto, né? Tem que ser... Pode ser inclinada? Essa linha é chamada que une os dois fundos, linha de pescoço ou neckline. Tá vendo? Pode ser inclinada também. Tem problema. Agora, qual é o padrão do volume? Vamos raciocinar, então. Tá? O que vocês acham aí? Então vai lá, pessoal. Olha o ombro, cabeça, ombro. O que a gente aprende que é importante? Tendência de alta. Numa tendência de alta, geralmente o volume tem que estar subindo, né? Os topos vão subindo, tá vendo? Ó, esse topo em relação a esse, em relação a esse, em relação a esse. E o volume tem que... O certo é ele cada vez aumentando mais. Mas no ombro, cabeça, ombro, vai ocorrer o que a gente chama de divergência. Esse topo para esse sobe e o volume cai, tá? Ele não sobe assim, ó. Pode subir? Até pode, mas normalmente é uma divergência de baixa. Ou seja, aqui teve mais comprador aqui do que nesse aqui, entendeu? Então, aí por isso que ele vai fazer um ombro direito, já menor ainda, tá vendo? Agora sim, normal ainda perde mais interesse para depois fazer o pivô de baixo aqui, tá? E na hora do rompimento, quando ele perde o fundo, ó, o volume aumenta, tá? Então, o rompimento do pivô, vai a entrada de tendência de baixo, tá? Então, geralmente, ele tem uma divergência de baixo entre o primeiro, os dois topos, tá? O ombro esquerdo e a cabeça, aliás, ombro esquerdo e cabeça, são os dois topos, né? Tá? Esse aqui tá errado. Mas pode ocorrer? Pode ocorrer também, tá? Mas o verdadeiro, né, o mais comum é esse padrão de 3 topinhos caindo, tá? E esse aqui, ó, não é igual a esse. Ele é menor, tá? Aqui eles estão no mesmo nível. Beleza? Então, figura 1, tá? Resposta A. Em relação à figura abaixo, podemos afirmar que... O que é isso? Olha aí, que figura é essa? Olha rápido. Pum! O que eu falei? Bateu o olho, viu, tá valendo. Essa é a regra. Bateu o olho, viu, tá valendo. Bateu o olho, viu, tá valendo. Tendência de alta, né? Rompeu lateralização, tendência de alta. Topos e fundos ascendentes. Olha o volume, ó. Subindo, tá? Ó, aí aqui ele já começa a cair, ó. O segundo topo já não tem volume nenhum, tá? Que figura é essa aqui? A linha amarelada chama-se linha de ombro? Não. Linha de pescoço. A linha amarelada chama-se neckline ou linha de pescoço? Sim. Tá? O gap assinalado pelo círculo vermelho é gap de área? Não, gap de fuga. A área corre aqui dentro da lateralização. A figura chama-se oco invertido? Não.
Oco invertido é como? É assim, ó. Geralmente ele dá em fundo ou na continuação de tendência, tá? Pode também ser em continuação de tendência, ó. Pode ser um ocói de continuação. Mas geralmente ele é um ocói de reversão, tá? Já vem caindo, ó. Aí depois ele reverte e passa a subir. Ok? Então aqui é um gap de fuga. Rompimento é gap de fuga, geralmente, tá? A figura chama-se oco invertido? Não, né? Oco. Em relação à figura abaixo, não podemos afirmar não que... O que é isso aí? Olha, é um padrão de continuação conhecido como oco invertido? Sim. Então tá certo, não podemos afirmar. E quer saber a negativa? O que eu falei? Que pode ser, ele é mais comum como reversão, mas aqui é continuação. A tendência de alta, ombro, cabeça, ombro invertido, tá? Olha o volume. Sobe e depois vai perdendo interesse, porque aqui é um movimento lateral, tá? Tá vendo? Ele vai caindo. Existe um padrão conhecido como... Mordi minha língua. Putz. Deixa eu beber água. Pô, tô falando, cara, não bebi uma água, cara. 1h40 falando, meu Deus. Tem que gostar muito, né, pessoal? E eu vou me reciclando, vou aprendendo, coisa que eu esqueço, né? Tá? Então existe um padrão conhecido como Cup Randall. Tem uma Cup Randall aqui? Tem. Tem, ó. O que eu falei que é Cup Randall? Ó, perna de alta, Cup Handle. Olha que legal. Rompeu, ó. Cup, a Handle, rompeu. Tá? Eu bolo muito, né, cara? Eu faço umas provas boas, cara. É um padrão de reversão conhecido como oco invertido? Não, não é reversão, é continuação, ó. Alta, alta. Então não é reversão. Ele não está revertendo nada aqui. Ele está continuando, entendeu? As pessoas erram por isso, não sabem ler. Porra, ó. Alta, alta. Ele reverteu? Não, ele continuou alto, ó. Reversão se estivesse no fundo, tá? Existe uma linha chamada neckline? Sim, linha de pescoço aqui, ó. O volume decresce durante o desenvolvimento do padrão? Aí é só olhar, né? Sim, ó. O padrão é aqui, tá vendo? Ó. O volume cai, tá? Decrescer é o quê? Do maior para o menor, tá? Então, vamos lá. Em relação à figura abaixo, não podemos afirmar que é um padrão de reversão. Não é reversão, é continuação, tá? Show de bola. Que pergunta bonita, cara. Em relação ao gráfico da TecN3, Tecnos, né? Relógio Tecnos, ó. O meu é Tecnos? É. Diário, abaixo, podemos afirmar que... Diário, hein? Olha os pontos. 1, 2, 3. Deixa eu ver se eu consigo reduzir aqui. A entrada 1 na ponta vendedora é perfeita, pois vem após um movimento esticado. É perfeita fazer essa venda aqui, pessoal? Não, né? O que eu falei? Movimento esticado. Ele caiu lá de cima. Deixa eu mudar só a cor aqui. Vou colocar um tracinho mais fino. Ó. Porra. O que eu falei? Não, não entra. Espera fazer o pullback, ó. Fez o pullback. Tá vendo? Aí depois tu entra na venda, ó. Tá? Então a 1 tá errada. Não tem nada de perfeito. Opa. No ponto 1 ocorreu a ativação de um diamante de topo. Ponto 1 ocorreu diamante de topo? Não, não tem diamante nenhum. Tá? O diamante seria o quê? Uma figura assim, ó. Tá? Desenvolvimento aqui dentro, ó. Tem que ter vários testes. Tem diamante? Não.
Tá errado, tá? A entrada 2 na venda não é interessante, pois está perto da média de 21 que serve como resistência. A entrada 2 não é interessante, é super interessante. PC de venda, é um repique, ó. O que eu falei? Que não precisa estar em tendência de baixa, tem que ter a perna de baixa antes. Lembra? Opa. Volta. Diminui a bolinha. Agora sim, ó. Perna de baixa. A alta dentro da perna de baixa, repique. Bate na 21, resistência. Média graúda. Perdeu a mínima, setup ponto contínuo. Venda. Tá? Lindo, lindo, lindo esse trade, hein? Quem pegou se deu bem. A entrada 3 é bem interessante, pois caso dê certo, realmente confirma um pivô de baixa acionado anteriormente na violação do topo duplo. É um topo duplo? Sim. Topo 1, topo 2, no mesmo nível, de 2 meses, né? Que é gráfico diário, bom. Ó, aqui a linha de sinal. Tava esticado, fez o pullback e aqui pivô de baixa. Aqui foi o pivô de baixa, tá? Só que não teve uma confirmação muito nítida, porque não teve um grande fechamento com volume, com candle grande abaixo. Mas a ativação do pivô foi aqui, ó, no 1. E o 3 foi a venda pós-pivô. Pós-pivô. Vamos olhar. A entrada 3 é bem interessante, pois caso dê certo, realmente confirma um pivô de baixa acionado anteriormente na violação do topo duplo. Viu? Acionado anteriormente, ativação do topo duplo foi aqui. Isso aí, aqui realmente confirmou, tá? O trade 2 na venda é chamado de trade contra tendência. Trade 2 na venda. Não. A favor da tendência, né? Tá? Aqui já tinha entrado em tendência de baixa, violou, ó. Aí voltou, tá? Então, 2 não é um trade de correção. O contra tendência seria comprar aqui e levar até aqui. Compra aqui, traz até aqui. Aí seria contra tendência, tá? Aqui entrou a tendência de baixo, ó. Foi a ativação do topo duplo. Beleza? Então aqui é um repique. Aqui é a venda de trade de correção, 2. E 3 é o trade de rompimento, tá? Vamos para a última questão. Acertaram quantos até agora? Depois eu quero ver. Anota aí, fala aí embaixo, quero ver quantos vocês acertaram, tá? Assinale a alternativa correta a respeito da figura abaixo. Eu quero a correta. Vamos lá. Suporte é a linha que une as máximas. Essa é bem fácil. Não. Suporte está unindo o quê? O verde. Fundo, 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 fundo. Resistência é a reta que une as mínimas. Não. Resistência usa o quê? Máxima. Topo. Tá? A figura delimitada pelo suporte e resistências horizontais é um triângulo? Não, né? Pô, horizontal é o quê? Retângulo. Triângulo é delimitado por, se for um triângulo simétrico, LTB, né? Ou LTA, né? LTA, LTB. E se for um triângulo ascendente, vai ter uma linha reta e o descendente também, tá? LTA e LTB, respectivamente. E então, ó, a figura delimitada pelo suporte resistente horizontal é um retângulo, tá? Mudança de polaridade é o termo utilizado para mostrar quando um suporte vira resistência ou vice-versa. Mudança de polaridade aqui, ó. Vermelho. O preço bateu aqui é o que? Resistência. Quando ele passa, é suporte. Então aqui houve a mudança de polaridade. É uma reta só. Na metade dela, por exemplo, nessa parte, ela passa a ser suporte. E daqui para cá ela é resistência. Tá? Aqui, resistência. Passou. Daqui para cá já é o que? Suporte. Então, quando ele voltar é o que? O preço volta. É suporte. Tá? Isso aí tá certo.
existem suportes de resistência porque as pessoas não têm memória do mercado. Não, pessoal, tem memória. Esse não tá errado. Aí a pegadinha, porque eu falei. Tem memória. Então, pô, toda vez que bate aqui, segurou aqui. Quando voltar aqui, tem os caras que estão no prejuízo, né? Sofreram aqui, ó. Os caras compraram e o papel caiu. O ativo caiu. Então eles estão no prejuízo. Quando voltar aqui, o cara vai sair no 0 a 0. Ah, graças a Deus, sair no 0 a 0. E vai ter os caras que não vão acreditar que vai romper e vai vender também. Aí cai. Aí bate aqui, o cara compra. Porque aqui subiu, aqui subiu, aqui subiu, aqui subiu. O cara fala, vai subir. E quem tá também no prejuízo aqui, quem vendeu aqui e subiu, ó, tá no prejuízo. Quando bate aqui, sai no 0 a 0. Então isso aqui vai criando zonas de memória. É isso que faz o preço. Respeitar suporte e resistência. São as memórias das pessoas. Agora, essas zonas de memória, quanto mais perto, melhor. Não adianta pegar um suporte de 2008. Que, porra, de 2008 até hoje, quase ninguém tá mais na bolsa, né? Eu, RM, entendeu? Mas, porra, a maioria já saiu, já foi dizimada, entendeu? Então, quanto mais perto no tempo, melhor para suportes e resistências, tá? A força também, isso é importante, além dos testes, tá? Então, aqui tem memória. Então, o correto aqui é o quê? Mudança de polaridade é o termo utilizado, tá? Show! Então é isso, galera. Gostaram aí? 25 questões, acho que eu fiz uma outra provinha, vou ver se eu acho, tá, cara? Outro dia, me amarrei, cara, porra, que demais, tô com o dedo ruim, né? Eu cortei sábado, cara, não tô podendo dobrar, tem que até fazer o vídeo de fechamento daqui a pouco, aí passou 2 horas, caramba, quase. Porra, eu me amarrei, cara, me amarrei. Muito legal ensinar assim, tu vê? Que top! Foi isso que eu vou fazer, cara. Eu tô pensando em mudar aqui, montar uma comunidade, tá? Uma comunidade realmente com objetivos de realmente formar o cara, sabe? Ficar junto do aluno, né? E eu quero fazer nesse esquema, com provas, vai ter a sala ao vivo, vai ter leitura dos meus livros, porra. Vou chamar professores para dar aula, cursos, vai ter direito a fazer cursos, aulas exclusivas. Eu ainda estou bolando, eu acho que vai ser melhor, tá? Porque esse negócio de ficar só tenho sala, mas eu não consigo acompanhar meu aluno, né? A gente não consegue medir a progressão. Aí o cara compra o livro, eu sei que a maioria vai quebrar porque não tem disciplina, não tem paciência, não tem teste, não tem estudo. Então eu estou pensando em montar uma comunidade realmente, entendeu? Vou abrir não sei quantas mil vagas aí, umas 2.000, por aí, para tentar ter essa galera, cara, com o mesmo ideal, né? De não ser enganada, de não ir atrás de quem vende facilidade. Eu quero realmente pessoas engajadas comigo, que gostem de mim, que estão a fim de crescer. Essa é a ideia, né? Então, já até falei lá com a empresa que eu tô a fim de fazer isso agora, cara. A ideia é realmente pegar o aluno e fazer ele ser vencedor, cara. Pelo menos mostrar uma perspectiva séria, né? Não é só... A maioria só quer vender e tá nem aí para aluno, cara. Ninguém tá aí para aluno, a verdade é essa. O cara só quer o dinheiro. Mas a gente quer o quê, porra? A gente quer deixar um legado, né? A gente quer, porra, que o cara lembre da gente vencedor. Não o cara que quebrou na bolsa, entendeu? Porra. Então a gente tem que fazer mais, tá? Por vocês aí, essa é a minha ideia. Tomara que esse vídeo seja compartilhado, eu achei muito top. Apesar de ser básico, o cara que pegar isso aqui já vai ter uma noção muito boa. Depois é só entrar nos setups, realmente. Já falei muita coisa interessante aqui, tá? Não precisa saber muito, é sempre ter a simplicidade. Simplicidade é fundamental. Não precisa saber milhões de setups, milhões de estratégias, saber tudo. Tem que saber o básico, o que funciona, tá? E é isso. Se eu tiver ainda outra provinha, eu tenho uma outra que eu fiz. Eu vou tentar colocar depois pra você na outra semana. E eu vou tentar criar mais prova, tá? Eu quero isso, eu quero ter a minha comunidade pra gente poder jogar isso, cara. E dar aula primeiro e depois cobrar. Isso que é o interessante. Tem que dar aula pra depois cobrar. Setup 9.1, que eu já dei 3 aulas aí do 9.1 de compra, ó. Pô, já posso cobrar, já posso fazer um teste só de 9.1 pra vocês. Tá?
Vou tentar criar um teste de 9.1. Tem que assistir às aulas, tem que fazer a sua parte, né? Que eu faço a minha, tá? Beleza, pessoal? Um beijão, fiquem com Deus. E qualquer dúvida, escreve aí embaixo, tá? Qualquer sugestão também, que a gente tá aqui para ajudar vocês, né? Beleza? E sucesso aí na sua empreitada e obrigado por estar junto aí de mim, tá? Quem não tá inscrito, por favor, se inscreve. Eu não sou de pedir, né? Não gosto de ficar pedindo, mas a gente precisa, é bom, porque o YouTube entrega mais. Compartilha aí, coloca num grupo, ativa o sininho aí, dá essa força aí pra gente. Vai no nosso canal do Instagram, que tá embaixo do vídeo lá, dá uma força também. E que é isso, é um ajudando o outro, tá? A ideia é essa, ser humano tem que um ajudar o outro. Eu ajudo com o que eu sei, vocês ajudam também com o que vocês sabem, e é sempre bem-vindo novas ideias, novas sugestões, novos conhecimentos. Quem tiver alguma coisa a contribuir também, entre em contato lá com a empresa, que a gente está disposto a ouvir todo mundo com uma grande ideia. Beleza? Beijão. Deixa eu beber água aqui, ó.